Bom dia, aluninhos! Tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos resolvendo algumas questões de CNT do Enem deste ano. O Enem que eu fiz, inclusive, essas questões eu estava lá fazendo também, tá bom? Então, vou resolver 4 de Física, 4 de Biologia e 11 de Química com vocês. Vai ficar uma aula um pouco longa, tá bom? Então, se vocês quiserem ver partes por partes, ou só algumas, não tem problema, tá? Eu vou ver se eu consigo deixar em capítulos o vídeo, porque acho que eu não sei como fazer isso, mas eu vejo, eu dou um jeito, tá? Então, vamos começar, tá bom? Primeira questãozinha essa aqui. Ah, lembrando que eu peguei as questões da prova azul, tá? Porque foi a que eu fiz mesmo, beleza? Então bora lá. Questão 91, primeira questão da prova. A filtração em carvão é uma das maneiras mais antigas formas de purificação da água. O carvão ativado, diferentemente do carvão comum, é útil para ser empregado na remoção de material orgânico, cloro e outros contaminantes. Essa capacidade decorre de suas propriedades de adsorção. Esse é um conceito que vocês tinham que saber. A origem do material utilizado para produzir o carvão ativado pode influenciar sua porosidade e, consequentemente, interferir na capacidade do material de remover impurezas. Na figura, é ilustrada esquematicamente a diferença entre as estruturas físicas do carvão comum e do carvão ativado. Aí nós temos o carvão comum, né, uma bolinha bonitinha, e o carvão ativado, aqui nós temos os poros um pouco maiores, um pouco menores, e as impurezas estão sendo absorvidas aqui, onde a superfície é meio diferentezinha, né, por assim dizer. Qual característica do carvão ativado explica sua maior eficiência nesse processo? Superfície, gente. O conceito de adsorção tem tudo a ver com superfície. Tanto que aqui, ó, absorver é, é quando uma substância meio que vai para dentro da outra, algo assim. A absorção é quando ela fica na superfície, quando ela fica absorvida, tá bom? Então, tudo a ver com superfície. Essas outras opções aqui, ó, não vão mudar em nada, de verdade. O que importa mesmo é a superfície, que o do carvão ativado é diferente do carvão comum. Beleza? Show de bola. Próxima questão. Questão 93. Os funcionários de um zoológico observaram um aumento na taxa de mortalidade de aves aquáticas por afogamento. Um grupo de biólogos analisou o comportamento. Ah, aqui ó, afogamento, tá? Eita, afogamento. Já vai. Um grupo de biólogos analisou o comportamento das aves por várias semanas e observou que elas apresentam dificuldade de flutuação. Então aqui ele já queria saber, queria que você soubesse como que as aves flutuam na água, né? Por causa do encharcamento das penas com água. Tá bom. O aumento na taxa de mortalidade dessas aves estava associado a uma redução na secreção da glândula uropigial. O que acontece, gente? Essa glândula oropigial, ela vai produzir uma cera que depois as aves elas pegam com o bico e passam as penas, que daí sim ajuda elas flutuarem, né? Quando as penas se encharcam com água, não vai adiantar de nada, né? Elas não vão conseguir flutuar e vão afogar. Uma explicação mais técnica do meu livro aqui, ó, esse aqui. Em aves que apresentam hábito de natação, é encontrada próxima à região da cloaca uma glândula produtora de cera, a glândula uropigiana, que é essa aqui. O lipídio produzido e secretado é distribuído pelas penas com auxílio do bico, garantindo a flutuabilidade dos animais graças à impermeabilização das penas. Então, quando não tem tanta dessa secreção, é, é, vai encher mais com água as penas. Elas vão ter mais dificuldade de flutuação e vão afogar mais. Essa era a questão, tá bom? Letra C. Questão 95. Vamos lá. As mariposas. Texto 1. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Texto 2. As mariposas se aproximam das lâmpadas atraídas pela luz, pois, sendo basicamente criaturas noturnas, estão adaptadas a seguir o brilho da lua, em um processo conhecido como orientação transversal. Assim, o que o sambista Adoniran Barbosa, no texto 1, descreve não é a causa, mas sim uma das consequências possíveis dessa aproximação, né, no caso delas se esquentarem. De fato, o calor gerado pelas lâmpadas, sobretudo as incandescentes, pode aquecer as mariposas. Beleza. Nesse contexto, o processo de transferência de calor para as mariposas, que independe da presença de fluidos, é a. Aqui, gente, dessas cinco alternativas, só duas são processos de transferência de calor. Então a gente pode eliminar esse aqui, esse aqui e esse aqui, ficando com irradiação e convecção.
E o que não independe da presença de fluidos é a irradiação. Beleza? Tanto que é com a irradiação que o Sol aquece a Terra e os outros astros em volta dele, né? Já que não tem matéria entre eles, né? É um vácuo, assim, total praticamente. Então, é irradiação. Convecção são massas de fluidos que fazem um movimento para poder esquentar alguma coisa, tá? Aqui no caso seria o ar, tá? Para esquentar essa mão. E a mão que está longe de ser esquentada por irradiação mesmo, beleza? Questão resolvida, mais uma letra C. Show de bola. Questão 96, aqui é de biologia. Os sapinhos ponta de flecha constituem um grupo de espécies encontradas na América Central e do Sul. Seus venenos são obtidos pelo meio do... Ó, vamos grifar isso aqui, ó. Seus venenos são obtidos por meio do consumo de algumas formigas e cupins que se alimentam de plantas que contêm esses venenos. Esses anfíbios são... Nossa, ficou ruim aqui. Esses anfíbios são usados para envenenar as flechas das zarabatanas dos caçadores nativos. Quando capturados e criados em condições artificiais, ou quando nascidos em cativeiro, não são tóxicos. A perda de capacidade de se obter a toxina nos nascidos em cativeiro é causada pela diferença de umidade entre os ambientes? Não, porque o veneno deles é do consumo de formiga e cupim que come planta que tem o veneno. Então, não é isso aqui. A ausência de alimentação natural? Exatamente, é isso mesmo. Que Que isso, gente? A ausência de alimentação natural. É isso mesmo, né? Quando eles são criados em cativeiro, eles muitas vezes não comem essas formigas e cupins. E quando os cientistas podem dar para eles comerem, é muito improvável que elas tenham comido plantas venenosas, porque tem que estar livre da natureza mesmo, tá? Então, é a letra B, tá bom? A adaptação novamente? Não. Mudança de comportamento? Também não, porque ele porque é a B, basicamente. E variabilidade genética, nada a ver. Essa aqui eu acho que seria a alternativa absurda que você não poderia marcar, tá bom? E pra não perder muito ponto na TRI, beleza? Então é isso. Questãozinha 100 agora. Essa aqui eu quero comentar, tá bom? Porque eu só consegui responder ela por causa do meu técnico de química que eu faço, tá? Se fosse dependendo do médio normal, eu não teria acertado. Eu muito provavelmente não teria acertado. Então vamos lá. Questão 100. Existe um processo de purificação da água em que são removidos os sais dissolvidos. A água que passa por esse processo é muito utilizada em laboratórios de química, verdade, em indústrias como solvente, em baterias de carros, etc. Entretanto, esse tipo de água não é adequado para ingestão, pois ele pode causar problemas de saúde, como a carência iônica e a diarreia. Essa água é chamada de... Bora lá, vamos ver o que cada um desses tipos de água significa. A. Água dura. A água dura é uma água com uma grande presença de minerais, principalmente metais alcalinos terrosos, como o cálcio 2+, e o magnésio, o Mg, Jesus, mas né? Mg2+. Então não é água dura, tá bom? Porque aqui, ó, são removidos os sais dissolvidos. É a purificação da água, né? Uma água pura, assim, tá? Que não conduz corrente elétrica e tudo mais. Pesada é a água cujo hidrogênio apresenta um nêutron. E quando o hidrogênio apresenta um nêutron, é o H2. Não o gás, tá? H2. É o H2 assim, ó. H2, mais conhecido como deutério. Então, é a água que a forma molecular é D2O, tá bom? Que é o deutério, que é o hidrogênio com um nêutron, tá? Um próton, um nêutron, então massa 2, tá bom? Sanitária é a água que tem concentração aí de hipoclorito de sódio, NaOCl, beleza? Então, não pode ser ela, beleza? Destilada. Opa, aí sim, água destilada, essa mesmo. Você poderia lembrar também dos processos de separação de misturas para fazer essa questão, porque o processo que a gente remove os sais dissolvidos da água é justamente a água destilada. Não, 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 desculpa, é justamente a destilação, beleza? Então, já poderia marcar D aí. E a água oxigenada, né, se você não sabe, é o famoso peróxido de hidrogênio, H2O2, tá bom? Então, questãozinha resolvida com sucesso. Letra D de Deus, tá bom? Questão 101. Por que os olhos ficam vermelhos em algumas fotografias? Em fotos tiradas com câmeras fotográficas antigas, por vezes as pessoas aparecem com os olhos, por vezes as pessoas aparecem com os olhos vermelhos. Isso ocorre porque a luz do flash da câmera incide diretamente no globo ocular, sendo refletida por uma região repleta de vasos sanguíneos. Esse efeito é mais comum à noite ou em lugares pouco iluminados, porque com a pupila
Ok, a gente precisa lembrar sobre a pupila em si, que daí já dá para eliminar três alternativas, né? À noite ou lugar pouco iluminado tem pouca luz, então a pupila ela vai dilatar para poder ter mais entrada de luz, tá bom? Então a gente pode eliminar a B, a C e a D. Quem tentou fazer essa questão chutando por semelhança de alternativas, muito provavelmente errou, porque aqui tinha 3 e aqui tinha 2. E então, né, efeito mais comum em lugares pouco iluminados, porque com a pupila dilatada, chega mais luz à retina. É exatamente isso aqui, tá bom? Deixa eu pegar aqui as fotos. Aqui. Ó, a pupila é bem essa parte aqui, tá bom? Que no caso é a parte preta do olho, beleza? Então, quando a pupila dilata em lugar pouco escuro, mais luz vai entrar e mais luz vai bater aqui na retina, que é meio que essa camada, né, que fica mais longe aqui no olho. Chegando mais longe da retina, dá pra ver melhor e, consequentemente, dá pra ver mais os vasos sanguíneos, tá bom? Então, letra A. Aqui ele fala dilatada chegam menos luz azul e verde dos bastonetes? Não, não tem nada a ver. Toda luz chega igual, tá bom? Então, não é aí. Beleza, quase que eu marquei aí também. Mudei pra A logo depois. Então, é isso, tá bom? Letra A de amém. Questão 102. O sashimi, filé de peixe cru, de baiacu, é uma iguaria muito apreciada no Japão. Entretanto, sua ingestão pode causar morte por parada respiratória, pois esse peixe contém uma potente neurotoxina termoestável, a tetrodotoxina, que é produzida e armazenada nas gônadas e vísceras. Eu grifei aqui, tá? Só Jesus, mano. Aqui. Que ação poderia evitar essa intoxicação? Tá, então vamos lá. Letra A. Criar os peixes em cativeiro não ia adiantar de nada, né? Porque esse peixe já tem a neurotoxina. Não, criar em cativeiro não ia ajudar em nada. Essa pesca com rede, essa é a alternativa absurda que você não poderia marcar. Letra C. Consumir peixes cozidos ou fritos. O candidato pode até ter pensado nessa, porque, se a gente consome um peixe cozido ou frito, pode ser que não tenha a toxina. Acontece que não, não vai acontecer isso aqui não. Letra D. Preparar o peixe em condições adequadas de higiene? Não, ele já vai ter a toxina por si mesmo. Manusear o peixe sem provocar um rompimento de órgãos internos? Essa aqui é o que mata essa questão, ó. Rompimento de órgãos internos. Porque essa toxina ela é produzida e armazenada nas gônadas e vísceras. E essa aqui é uma explicaçãozinha que eu peguei do Google do que são as duas. No peixe, as gônadas são os órgãos reprodutivos, ovários ou testículos, enquanto as vísceras referem-se a todos os órgãos internos localizados na cavidade abdominal, incluindo os órgãos digestivos, renais e outros. As gônadas, portanto, são um tipo específico de víscera, tá bom? Então é a letra E, manusear o peixe sem romper os órgãos internos, porque daí não tem a liberação dessa toxina, então a pessoa não ficaria intoxicada. Beleza? Bem facinho de entender, bem de boa, tá bom? Letra E de Espírito Santo. Questão 104. A quantidade de CO2 na atmosfera aumentou em 50%. E a temperatura está agora cerca de 1,2 graus mais quente em comparação ao século XIX. O ritmo de aumento da temperatura precisa diminuir se quisermos evitar as piores consequências das mudanças climáticas. Cientistas afirmam que o aquecimento global precisa ser mantido em 1,5 graus até o ano 2100. No entanto, a menos que outras ações sejam tomadas, o planeta ainda pode aquecer mais de 2 graus Celsius até o final desse século. Na prática, os países precisam enfrentar as mudanças climáticas com ações mitigadoras, que reduzam tanto as emissões quanto os níveis de CO2 na atmosfera. Qual ação mitigadora auxilia na remoção desse gás presente na atmosfera, é, reduzindo seus níveis? Então, o candidato pode até ter ficado confuso, porque todas as alternativas aqui são boas para não emitir CO2, tá bom? Só que só uma delas ajuda a tirar o gás de lá, que é plantar mais árvores, porque as árvores elas fazem as fotossíntese, elas pegam a água e CO2 para transformar em glicose e oxigênio, assim removendo o CO2 da atmosfera, tá bom? Instalar mais usinas eólicas, ampliar o uso de energia solar, manter os combustíveis fósseis no solo, produzir menos resíduos sólidos urbanos. Todas essas impedem que o CO2 seja emitido, mas elas não removem, tá? Então, é a letra A, plantar mais árvores. Beleza?
Show de bola, letra A de amém também. Tá bom? Questão 105. Questão enorme essa. As usinas termonucleares são aquelas que produzem energia elétrica a partir da geração de energia térmica proveniente de reações nucleares. Normalmente, essas usinas funcionam por meio de dois circuitos, denominados circuito primário, vaso de pressão, pressurizador e bomba, e circuito secundário, gerador de vapor, turbina, condensador, tanque de alimentação e bombas. Além de um sistema de água de refrigeração. Sistema de água de refrigeração, vamos grifar isso aqui. Formado por uma bomba ligada a uma fonte hídrica natural. Antes de eu continuar, vamos tomar uma água, né? Sempre bom. Durante a operação da usina, se o sistema de água de refrigeração funcionar de forma ineficiente, pode causar poluição térmica, comprometendo a vida no ecossistema aquático. Esse aqui é essa partezinha aqui é a que a gente vai usar para resolver a questão, tá bom? Então eu vou até grifar ela aqui. Isso. Para o ecossistema aquático, a ineficiência do sistema de água de refrigeração tem como consequência a. Beleza, ó. Se tem uma ineficiência, aqui ó, ineficiência, pode causar poluição térmica, ou seja, muito calor, muito quente, comprometendo a vida no ecossistema aquático. Então, o que acontece? A temperatura vai aumentar aqui no ecossistema aquático. E quando a temperatura aumenta, o que acontece? Né? É basicamente isso que ele está perguntando. Ah, diminuição do pH. Não, nada a ver. B, liberação de gases poluentes. Não, isso não. Contaminação por combustíveis. Se a temperatura aumentar, vai contaminar o combustível? Não, não é isso não. Além de que o combustível seria aí as coisas nucleares aqui, então, urânios, mas então, não é isso não. Liberação de elementos radioativos, também não. É mais ou menos a mesma coisa também essas duas, né? E diminuição da solubilidade do gás oxigênio. Isso mesmo. Essa aqui era uma questão de solubilidade. Não era nem de coisa nuclear, era de solubilidade dos gases, né? Porque conforme a temperatura aumenta, a solubilidade dos gases diminui. Tanto que se a gente deixar uma garrafa de Coca-Cola na geladeira, vai ter mais gás que se a gente deixar ela fora. Porque na geladeira a temperatura é menor do que lá fora, certo? Então, olha aqui o O2 aqui, ó. Conforme vai diminuindo a temperatura, vai diminuindo também a solubilidade, beleza? Então, vai ter menos oxigênio aqui e muitos organismos aeróbicos que usam oxigênio podem morrer, tá bom? Daí comprometendo todo o ecossistema, cadeia alimentar e tudo mais, beleza? Então, letra E de Espírito Santo também, questão resolvida. Essa aqui eu adorei, essa aqui foi genial. Enfim, vamos lá. Questão 106. No início do século XX, as fórmulas das substâncias eram representadas de modo diferente do atual. A figura apresenta uma fotografia bem antiga, de 1909, que registra uma aula de química ministrada em um colégio em Santos, São Paulo. Um olhar mais atento permite identificar como os compostos químicos eram representados. Beleza, aí tem aqui umas reações químicas, né? O, o nitrogênio era chamado de azoto e representado pelo símbolo Az. Vê-se na lousa a equação representada da adição do oxigênio atômico ao monóxido de nitrogênio, com a formação de dióxido de nitrogênio. Analogamente, o nitrato de sódio era representado por NaAZO3. Isso aqui é importante, tá? Em 1909, as representações das substâncias ácido nítrico e cloreto de cálcio, tendo como base essas informações e seguindo a mesma lógica, seriam, respectivamente. Beleza, então ele fala quais seriam as representações das substâncias, né, dessas duas aqui, se fosse aqui, né, no modelo aí de 1909. Beleza? Bora lá. Você poderia lembrar da fórmula do ácido nítrico e marcar a alternativa direto, porque todos aqui são diferentes. Ou a do cloreto de cálcio também e marcar direto, beleza? Que todos também aqui são diferentes, tá bom? Mas você poderia também fazer algumas associações, vamos dizer assim, né? Nomenclatura de ácidos. Bora lá. Ânion, nitrato. Aqui, ó. Nitrato de sódio. Era esse carinha aqui. Então, esse aqui é o sódio, esse aqui é o nitrato, tá bom? Que no caso seria AzO3, tá bom? Quando o ânion ato vira um ácido, ele é um ácido com a nomenclatura de ico. E ácido nítrico, ico, aqui. Então, era só substituir esse Na por um H que a gente achava que a letra era A, tá bom? Que é essa formulinha aqui. Ou você poderia lembrar da tabela periódica e lembrar que aqui o cálcio
É isso mesmo. Que é, o cálcio e o magnésio estão na mesma família. Aqui, ó. Na família 2A. Consequentemente, eles têm a mesma carga, né? No caso, é 2 mais. Eles têm dois elétrons aí para dar para os outros elementos. E teriam aí a mesma fórmula. Era só substituir o elemento. E aqui no quadrinho tinha o cloreto de magnésio. Então, se a pessoa lembrasse disso, era só ela ver aqui, né? E substituir o Mg por Ca. Que daí também pegaria a A. Resposta A, tá bom? Pelo amor de Deus, gente. Confundir o K com Ca não dá, né? K é potássio, né? Que vem do latim kalium. E Ca é cálcio. Acho que nem é tão difícil assim. Então, não poderia marcar a D de jeito nenhum, tá? Então, letra A é HACl3 e CaCl2. Beleza? Questão resolvidinha aí, show de bola. Essa aqui foi uma que pegou muita gente que eu vi, tá bom? Então vamos lá. Eu vou até mudar a cor para azul para não confundir muito não. Questão 67. A figura apresenta a herança genética de uma característica a partir do cruzamento de insetos de uma mesma espécie. Isso aqui é basicamente genética básica, tá bom? Então aqui tem os parentais e a primeira geração. Qual alternativa representa a proporção fenotípica da prole resultante do cruzamento entre indivíduos da primeira geração? Que no caso são esses dois aqui, tá bom? Aqui, gente, tudo azão azinho, sabe? O macho aqui será o azão azão e a fêmea será o azinho azinho. Vou tentar ir rápido aqui, tá? Azinho azinho, tá bom? Quando a gente cruza esses dois, né? A gente tem que fazer aquela tabelinha, certo? Então, tipo, azão, azão, azinho, azinho. Vou fazer a tabela aqui, aí eu volto com vocês, tá? Beleza, fizemos a minha tabelinha do cruzamento desses dois. A gente pode ver que 100% dos indivíduos iam ser assim. Então a gente pode concluir que quando tem as pintinhas mais a linha no meio, vai ser azão, azinho, tá bom? Então ele quer saber se a gente cruzasse esses indivíduos, qual proporção fenotípica desse aqui ia sair. Vamos fazer mais uma tabelinha, mas dessa vez colocar azão, azinho nos dois, tá bom? Então vou fazer aqui rapidinho, daí a gente já volta. Beleza, fizemos. Então, aqui, ó, os quatro filhotinhos S2 aqui terão que ser, no caso, né, idealmente, seria esses aqui, tá bom? E o azão azão, a gente viu que é só o das pintas, né? Então, é, o que não tem o das pintas a gente pode descartar, que é a B e a C, beleza? Nós temos um azinho azinho, então a gente também tem só linhas. Então podemos descartar A e ficamos com D e E. Porém, a gente só tem um de cada um desses dois. Nós temos dois azão azinho. O azão azinho é o que tem bolinhas e linhas. Então, letra E, tá bom? Porque o azão azão aqui desse quadrinho seria o primeiro. Os dois azinho, azão azinho seria os dois últimos. E o azinho azinho seria esse aqui, tá bom? O segundo, beleza? Letra E, questãozinha show de bola. Letra E de Espírito Santo mais uma vez, tá bom? Questão 8, bora lá. Essa aqui pegou muita gente também, tá bom? Eu vou tentar explicar, tá? Se vocês não entenderem, comenta aqui que eu tento explicar de uma maneira mais detalhada também, tá? Questão 108. Para transportar uma caixa do primeiro para o segundo piso de uma construção, um trabalhador precisará arrastá-la sobre um plano inclinado. O trabalhador começa a arrastar a caixa no primeiro piso, exercendo sobre ela arrastá-la sobre um plano inclinado. O trabalhador começa a arrastar a caixa no primeiro piso, exercendo sobre ela uma força de grande intensidade, paralela ao seu deslocamento. Na medida em que a caixa sobe ao plano inclinado, que é aqui ó, o desenho que eu fiz, deixa eu voltar aqui para vermelho. O plano inclinado, ele decide reduzir a força sobre ela, arrastando-a lentamente até chegar ao segundo piso. Considere que a caixa permanece em movimento nos encontros dos pisos com o plano inclinado, no caso aqui, né? E que olha isso aqui, e que a rugosidade entre as superfícies permanece a mesma durante todo o percurso. O comportamento da força de atrito entre a caixa e o chão no plano inclinado é representado em eu coloquei a pronta duas vezes. Mas aí nós temos todos os gráficos aqui e quer saber qual que seria a força de atrito conforme o tempo. Então, vamos lá, gente.
Aqui primeiro, ele muda de força, tá? Que ele faz aqui, ó, é reduzir força sobre ela, um plano inclinado, né? Então ele vai trazer a caixa pra cá e depois trazer a caixa pra cá. E ele fala também que aqui, ó, a caixa permanece em movimento nos encontros dos pisos. Nos encontros dos pisos com o plano inclinado. Então ela vai e continua indo, tá? Mas o que mata aqui é essa última frase. A rugosidade entre as superfícies permanece a mesma durante todo o percurso. Então a força de atrito do chão com a caixa é a mesma. Já que o chão não vai mudar, a rugosidade dele não vai mudar, porque essa que é a força de, que é a força de atrito. Ela tem a ver com o chão ou com o ar, né? Quando a gente fala de resistência do ar. Mas ó, a rugosidade permanece a mesma. Ela pode ser alta ou baixa, né? Isso não importa, mas que ela permanece a mesma, permanece constante. Então é a letra C, essa questãozinha aqui. Uhul! Beleza? Vocês conseguiram entender? Se vocês não conseguirem entender, me fala aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou tentar responder, eu vou tentar detalhar um pouco mais, tá? Mas é a letra C, já que os pisos, eles não mudam, eles ficaram o mesmo. Então a força de atrito deles com a caixa continua a mesma o percurso inteiro, tá bom? Letra C aí de Cristo. Uhul! Questão 109. Isso aqui é de química. Bora lá. Isso aqui eu adorei essa questão. Questão 109. O fruto do cajueiro é um aquênio repleto de um líquido escuro, quase preto, cáustico e inflamável. Esse líquido, a casca da castanha do caju, LCC, representa aproximadamente 25% da massa da castanha e é um subproduto do agronegócio do caju. Quando submetido a altas temperaturas, o ácido anacárdico, que é esse cara aqui, presente no LCC, é convertido a cardanol, que é esse aqui, que recebe a denominação de LCC técnico, conforme o esquema. Aí tem uma reação orgânica aqui, tá bom? Química orgânica cai bastante no Enem, inclusive, tá? Essa aqui seria a fórmula desse primeiro aqui, tá? O C15H31 é esse negócio aqui. Só de curiosidade mesmo. O LCC técnico é produzido por meio de uma reação orgânica do tipo. Ok, vamos ler. Essa aqui não tem jeito, a gente vai ter que ler as alternativas e ver qual que se encaixa melhor. Letra A, hidrólise. Hidro vem de água, lise vem de quebra, né? Então, é quando um éster é quebrado por uma água. É o inverso de uma esterificação. É quando o éster é quebrado por uma água, formando um álcool e um ácido carboxílico. Verdade. Então, não pode ser essa aqui porque não está acontecendo isso aqui. B. Fenilação. Não tem nenhum grupo fenil sendo introduzido em nessa reação aqui, tá? No ácido, no ácido anacárdico. Então não é não. B. Esterificação. Não é a formação de um éster. Sinto lhe dizer. Hidrogenação? Não. Porque não tem nenhuma ligação dupla se rompendo aí para colocar hidrogênio, tá? E também não tem nenhum gás hidrogênio que está sendo adicionado aqui, tá bom? Então não pode ser hidrogenação. E descarboxilação. Vamos ver isso aqui, ó. Significa que não ou que a gente está tirando alguma coisa, tá? E carboxila é justamente esse grupo aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui que é o grupo carboxila. Então realmente, se a gente for comparar essas duas estruturas, a gente está tirando esse grupinho aqui. Esse hidrogênio tá vindo para cá, né? Esse hidrogênio ele veio pra cá e o CO2 está sendo liberado aqui, tá bom? Então, letra E, descarboxilação, tá? Isso aqui a gente tinha que analisar o nome, porque a gente não aprende essa reação aqui, essa reação orgânica específica no ensino médio, tá? Então, tinha que ir por lógica aí, beleza? Questão 109, respondida a letra I. Questão 110. Essa aqui foi uma questão um pouquinho chata, tá? Só que se você sabia do conteúdo, se você sabia como fazer, você fazia ela em 2 minutos. Então vamos lá. Questão 110. A, a química nuclear é uma importante ferramenta na produção de substâncias utilizadas na área da saúde humana. A radiação emitida pelo cobalto-60 é utilizada na medicina como ferramenta de diagnóstico e no tratamento de câncer. No entanto, esse radioisótopo tem um tempo de armazenamento limitado, pois seu tempo de meia... Essa aqui é pra gente grifar. Tempo de meia-vida é de 5,3 anos. Considere um frasco com uma amostra contendo 2 miligramas de cobalto 60.
armazenado durante um período de 26,5 anos. A massa de cobalto 60 em miligrama, que restará ao final desse tempo, é mais próxima de... Então, beleza. Então ele quer saber, né, quanto de miligramas que vai ter da amostra depois esse tempo todo. Bora lá. Primeiramente, a gente precisa saber quantos decaimentos radioativos o cobalto 60 teve. Para isso, a gente vai pegar esse valor aqui, né? O período, 26,5. Isso aqui é de conta, tá? 26,5 e dividir pelo tempo de minha vida, que é 5,3. E ó, aqui dá pra usar um pouquinho de lógica, porque ó, vamos lá. Quanto que é 5 vezes 5? 25. Legal. E quanto que é 5 vezes 0,3? 5 vezes 3 é 15. Então 5 vezes 0,3 é 1,5. Então, 5,3 vezes 5 vai dar exatamente 26,5, que é 25 mais 1,5. Acho que ficou meio confuso, mas não tem problema, tá? Se a gente tivesse essa divisão, ia dar 5 decaimentos. Ó, vou colocar deck aqui. 5 decaimentos, beleza? Agora a gente vai fazer um esqueminha, tá? Agora vai ser só conta de divisão aí por 2, tá? Então, se ele começou com 2 miligramas. Primeiro decaimento, que eu vou deixar aqui. Primeiro decaimento virou 1. Que é o tempo de meia vida. Meia, né? Quando se divide ao meio, tá bom? Esse tempo de meia vida é 1, né? Segundo decaimento aí, 1 vai virar 0,5. E assim a gente vai fazendo até o quinto decaimento, tá bom? Vou fazer aqui rapidinho, daí a gente já analisa tudo, tá bom? Beleza, ó. Aí fiz aqui, ó, primeiro decaimento, né? Ele vai sempre diminuindo, diminuindo pela metade, tá bom? A gente vai sempre diminuindo por 2. Então, se a gente for fazendo assim, 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 até o quinto decaimento, que tinha 125, vai virar 0,0625. E como é que ele fala que é a mais próxima? Então, letra E, 0,06 miligramas, beleza? Questão resolvida. Essa aqui foi bem simples, tá bom? Se você sabia do conteúdo, dá pra fazer assim. Então, letra E aí, questão resolvida. Próxima questão. Questão 115. Essa aqui foi bem interessante também. Questão 115. Em uma aula prática de química orgânica, um professor identificou os frascos de várias substâncias apenas por suas fórmulas moleculares. Em seguida, apresentou a representação tridimensional da molécula do borneol, um álcool secundário, conforme a figura, que é esse carinha aqui. Ele explicou que quando oxidado, isso aqui é super importante, o borneol dá origem à cânfora, uma cetona usada desde a antiguidade como incenso e no preparo de medicamentos. Finalmente, o professor solicitou que os alunos identificassem o frasco contendo a substância cânfora. O frasco contendo cânfora apresenta a forma molecular. Beleza, então ele quer ver qual que é a forma molecular da cânfora. Então ele explica como a cânfora é formada, que é quando o oxidado, o borneol dá origem à cânfora. Então aqui a gente tinha que ter conhecimento de oxidação de composto orgânico e de ver forma molecular. Mas ver forma molecular é de boa, né? Então aqui, ó, quando oxidado. O que acontece quando um composto orgânico é oxidado? Geralmente é quando nós temos já um oxigênio aqui. E vamos dar uma analisada aqui, ó. Esse oxigênio, ele é menos 2, certo? O oxigênio é sempre menos 2. Esse hidrogênio aqui, ele é mais um. Então, para completar a valência do oxigênio, a gente precisaria de também mais um, certo? E esse mais um aqui vem justamente do carbono, tá bom? Então, mais um aqui, beleza? O que acontece quando a gente oxida um composto orgânico? É quando o NOx aumenta. Não, quando a gente oxida qualquer coisa normalmente, quando o NOx aumenta, tá bom? Então, o NOx vai aumentar do carbono. Então, o que vai acontecer? Deixa eu apagar tudo aqui, peraí. O que vai acontecer? O, é, o hidrogênio vai sumir, e daí esse oxigênio irá fazer uma dupla ligação com esse carbono, tá bom? E como a gente sabe que o oxigênio ele é menos 2, esse carbono aqui para completar a valência do oxigênio terá que ser mais 2. E vocês perceberam que do borneol, que estava mais um, que foi para a cânfora mais 2, ele oxidou, o NOx aumentou. Joia? Então foi isso que aconteceu. Agora a gente vai pegar esse composto aqui e analisar a fórmula molecular dele, tá bom?
Aqui a gente pode eliminar a D e a E, porque tem dois oxigênios e aqui só tem um oxigênio. Ah, ele fala aqui uma cetona usada desde a antiguidade. Aqui, ó, cetona é um oxigênio, né? Uma carbonila e um carbono secundário. Que esse aqui é o carbono secundário, ó. Tá entre dois carbonos. Então, certinho. E agora é só a gente contar que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que era a letra C. Show de bola. GG. Beleza? Questão resolvida aí com sucesso. Ah, e se vocês fossem ver só a fórmula molecular do Borneol mesmo, sem ser a cânfora, né? Sem estar oxidado, não ia dar nenhuma delas. Então, alguma coisa ia ter que acontecer mesmo, tá? Então, é isso, beleza? Próxima question. Eu adorei essa questão, porque meu professor, ele pulou esse conteúdo há poucas aulas antes do Enem, mas eu sabia já, né? Então, vamos lá. Questão 121. A dimetilamina é uma substância de elevada toxidez que entra em ebulição a 7 graus. Na madrugada de um dia frio, essa substância se espalhou por uma rodovia após um acidente de trânsito envolvendo um caminhão que transportava esse produto. Para minimizar a agressão ao meio ambiente, bem como evitar a evaporação da dimetilamina com a elevação da temperatura ao longo do dia, um químico considerou o uso de algumas substâncias ou misturas como água, vinagre, óleo de soja, sal de cozinha e bicarbonato de sódio. Dentre as opções apresentadas, o tratamento correto para minimizar esse problema é usar. Então, beleza, gente, ó, é a primeira coisinha aí que vocês precisam saber. Quando acontece algum acidente assim, que algum produto químico vazou, não importa mais o produto químico. O que importa é salvar o meio ambiente e minimizar os danos, tá? Então, não tem problema se a gente destruir a dimetilamina com o intuito de salvar o ambiente porque ela tá lá, tá? Não tem problema nenhum. Então aqui ele fala, né, que tem esses produtos aqui que poderiam minimizar isso aqui. Muita, muita gente pensou que essa aqui era uma questão de propriedades coligativas e marcou sal de cozinha, né? Porque quando você coloca um sal, aí né, nessa substância a temperatura de ebulição ela aumenta. Isso é verdade, né? Tá certinho. Porém, ela ia aumentar não tanto assim. E como ela entra em ebulição a 7 graus, ainda assim, conforme o dia passava, ia aumentar a temperatura mais do que, do que o sal poderia segurar, assim a gente pode dizer, né? Com a ebulioscopia. Então, não ia adiantar, porque a temperatura ainda assim ia ser muito baixa pela ebulir, tá bom? Essa aqui, na verdade, é uma questão de acidez e basicidade na química orgânica. Porque o que o candidato deveria saber é que os compostos, as aminas, né, a função orgânica amina, tem propriedades básicas. E aqui o vinagre tem propriedade, ele é o ácido acético, né? O ácido acético é um ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos são compostos ácidos. O que acontece se a gente juntar uma base e um ácido? Neutralização. Eles fazem uma reação que é de neutralização, que basicamente o vinagre iria neutralizar a dimetilamina, tá? Então, letra B, vinagre, tá? E aí sim ia minimizar aí os problemas aí causados por ela. Aqui ó, elevada toxidez, tá? Causados por ela no meio ambiente. Beleza? Então, questão resolvida aí, com vários conceitos aí, dava para resolver essa questão, beleza? Letra B de benção. Amém. Graças a Deus. Questão 127. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei muito feliz, porque essa aqui era uma questão bem tranquilinha e eu já fiz uma aula sobre isso aqui no canal, tá? Questão 127. Nos processos de transformação e reciclagem de recursos naturais, as velocidades das reações químicas são estudadas pela cinética química. Uma reação de A para B é realizada na presença e na ausência de uma enzima. A enzima, ó, aqui ele cobrava você saber o que é uma enzima, o que ela faz, com todas as demais condições permanecendo inalteradas. Considere que, o gráfico da variação de energia ao longo dessa reação, a opa, linha contínua, tá, representou o avanço da reação na ausência de enzima. Aqui eu vou até mudar de cor para ficar mais fácil a gente ver, colocar amarelo. E a linha pontilhada na presença da enzima, tá bom? Daí ele quer identificar qual gráfico que apresenta a situação. O gráfico que representa a situação descrita é. Aí tem esses vários gráficos aí, tá bom? A gente tem que ver qual que é o gráfico aí que tem a linha sem enzima, a linha contínua sem enzima e a linha pontilhada na enzima, tá? Que a enzima faz? A enzima é um catalisador. O que o catalisador faz?
é, aumenta a velocidade da reação sem ser consumido. De maneira mais técnica, ele diminui a energia de ativação. E a energia de ativação, gente, ela é daqui, né, da a energia do composto A até esse pontinho aqui de cima, tá? Que é o complexo ativado, tá bom? Então, aqui essa linha aqui seria a energia de ativação, tá bom? Como a enzima diminui ela, a linha pontilhada deve ser menor do que essa aqui primeira. E vale lembrar que, que os catalisadores não muda a energia do produto, do produto ou do reagente, né? Só aqui na energia de ativação. Então a gente poderia excluir a A e a E, tá? Porque elas. Ah, não, a B também, tá bom? Aí ficava com essas duas aqui. Então, a linha pontilhada tem enzima, então a energia de ativação é mais baixa. Letra C, e só pra gente confirmar, a linha contínua não tem enzima, então é contínua assim mesmo. Então, é isso mesmo. Letra C, tá bom? Questão resolvida aí com sucesso, porque ó, a energia de ativação aqui sem enzima, ela é maior do que com enzima. Então, menos energia, a reação acontece mais rápida e catalisador, essa é a função dele mesmo. Beleza? Show de bola, questão resolvida. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Não sei se ficou confuso, tá bom? Mas daí a gente conversa pelos comentários, tá bom? Próxima question. Questão 128. A resistência de um fio de platina pode ser usada para medir temperaturas entre 0 graus e 100 graus. Já foi utilizada como referência para a escala internacional de temperatura. Para um sensor feito de platina, a relação entre a resistência e a temperatura pode ser descrita por uma equação do tipo RT é igual a A mais BT, em que T é a temperatura e A e B são constantes. O gráfico representa a dependência da resistência em função da temperatura para 5 diferentes sensores. Aí tem os sensores aqui. Os sensores que apresentam maior sensibilidade são. Maior sensibilidade. Essa aqui, eu honestamente acho que deveria ter sido uma questão de matemática. Porque acho que tem mais matemática do que física aí. Mas vamos lá. Maior sensibilidade. Se o sensor tem maior sensibilidade, ele vai mudar, resistência aí com mais facilidade conforme a temperatura vai aumentando. Então, de uma maneira mais técnica, a gente poderia falar que os que mais têm sensibilidade são os que estão mais inclinados, certo? Porque conforme a gente vem aqui do menos 50, que todos eles começam no menos 50, e acaba mais ou menos aqui, né, no 320, né, a gente pode dizer, os que mais sofreram variação são os que são mais sensíveis. Opa, vocês concordam comigo? Então a gente pode ver que os mais sensíveis são o sensor 2 e o sensor 5, tá? Porque eles aqui têm uma maior inclinação. Letra E, já matamos, tá bom? Se ele perguntasse quais têm a menor sensibilidade, a gente poderia dizer que é o sensor 3 e o sensor 1. Que, ó, o sensor 1 ele variou do menos 50 ao 320 e mudou bem pouquinho de resistência. Então ele tem muito pouca sensibilidade, né, à temperatura, tá? E o contrário do 2 e do 5, que é o que ele pede e questão resolvida, letra E, tá bom? GG, ganhamos. Beleza, bora lá. Questão 134. É que vai ser a última de agora, tá bom? Alguns hormônios sexuais têm ganhado notável atenção nos últimos anos por suas concentrações cada vez maiores no solo e na água em todo o mundo. O motivo da preocupação é porque, em níveis poluentes, eles têm sido associados ao câncer de mama e ao câncer de próstata, além de perturbarem a fisiologia dos peixes, podendo ainda afetarem o desenvolvimento reprodutivo de animais domésticos e selvagens. Assim, o descarte inadequado desses hormônios representa séria ameaça ao solo, plantas, recursos hídricos e humanos. De baixa polaridade, eles apresentam uma solubilidade pequena e variável em água, dependendo dos grupos presentes em suas estruturas, representando um grande risco para os ambientes aquáticos. As figuras a seguir apresentam as estruturas de alguns desses hormônios. Aí tem os hormônios aqui. Então vem a pergunta. O comando, né? Do ponto de vista das interações químicas, né, forças intermoleculares, qual desses hormônios apresenta maior solubilidade em ambiente aquático? Eu amei essa questão, tá? Porque era uma questão simples, que cobrava, né, essa parte do conteúdo de força intermolecular. Então vamos lá.
Solubilidade em ambiente aquático. Ambiente aquático é formado por H2O, a água. A gente sabe que a água tem uma força intermolecular, ou tipo de ligação ou ponte de hidrogênio. O que acontece que é quando um hidrogênio está ligado a um FON. Esse FON é justamente o que o nome já diz. FON é um flúor, um oxigênio ou um nitrogênio. Então, para que tenha maior solubilidade em água, ele precisa ter maior hidrogênio ligado ao FON, que nesse caso seriam os grupos OH, tá bom? Daí que vem, aí que vem essa regrinha aí, que fica fácil de decorar. Quanto mais OHs tem, maior solubilidade em água, porque mais átomos da molécula podem interagir com a água, tá bom? Ou seja, dando mais solubilidade a eles, tá bom? É, também, a gente também pode atrelar isso ao conceito de polaridade, que quanto mais OH tem, mais polar é. Que a gente sabe que toda essa parte de hidrocarbonetos aqui, de resto que tem, é apolar. Tá? E quando tem um OH, é polar. Então, quanto mais OHs, mais polar é. A água também é polar, semelhante, dissolve semelhante. Mais solúvel vai ser, beleza? Então, o que ele pediu aqui era para a gente identificar qual desses compostos tem mais grupos OH, tá bom? Então, vamos lá. Estradiol tem esse aqui, tem dois. O estriol tem esse aqui e esse aqui. Isso. Ah, vale notar que esse aqui são álcools, esse aqui é um fenol, tá? Mas isso não vai mudar nada, tá? Estrona tem só um. O novestrol tem um, dois. A norethindrona, nossa, tem um só. Qual que tem mais? O estriol. Então, letra B de benção, estriol, tá bom? Isso aqui era bem conceito mesmo, bem conceitual essa questão, tá? Como tem bastante lógica, né? É uma sequência assim de análise de informação. Se vocês não entenderam, deixa aqui na descrição, tá bom? Que eu vou tentar explicar de uma maneira mais didática, assim, beleza? Então é isso, gente. Aqui tem o gabarito oficial, tá? Nas questões que a gente resolveu, assim, a gente resolveu todas essas seguidas aqui. Se vocês ficaram com dúvida aqui, né? Tá o gabarito, eu passo só pra confirmar que tá tudo certo, beleza? Então, foi isso, gente. Muito obrigado por terem assistido até aqui, tá bom? Bom, se você está estudando pro Enem, que eu acho que tá. Boa sorte, tá? Vai dar tudo certo. Se você não entendeu, deixa aqui na descrição, tá? Que eu vou responder, você vai entender, tá? Pra chegar lá na prova e arrebentar e tirar nota boa, tá? E vai ser, porque eu sei que vai ser isso que vai acontecer, eu sei que você vai conseguir, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, tá bom? Muito obrigado por terem assistido. Até as próximas aulinhas e até mais. Tchau, tchau.